Leonardo, como está a questão da suspensão e da redução? Já virou lei? Pode aplicar ainda? Continua valendo? Até qual data está valendo aplicar a suspensão e a redução de novos contratos? Me conta aqui como está isso. Se esse assunto te interessa, fica comigo aqui nesse vídeo, que eu vou falar isso e também vou responder algumas perguntas que eu recebi sobre esse assunto. Olá, saudações do seu contador Leonardo Hoffman. Vamos lá então falar aqui um pouquinho de suspensão e redução e responder algumas perguntas, tá? A pergunta aqui que não quer calar é se essa medida provisória já virou lei, se pode continuar a aplicação dela, até que data, né? São várias perguntas, né? Até que data ela está valendo. Então vamos lá. Suspensão e redução da jornada de trabalho e do salário. Então, houve a medida provisória agora, em 2021, uma nova medida provisória, a 1045, que foi publicada no dia 28 de abril de 2021, valia inicialmente por 60 dias, foi prorrogada por mais 60 dias, então a validade da medida provisória ela se opera ainda está valendo por 120 dias. E a sua aplicação para suspender o contrato de trabalho do funcionário ou reduzir o contrato de trabalho do funcionário e o salário, e o governo arcar com parte desse valor, né, que foi suspenso ou reduzido, poderia ser aplicado por 120 dias. Se você que está assistindo esse vídeo aqui ainda não conhece bem esse assunto, né, que quer saber o detalhe dessa medida provisória, eu gravei uma aula completa, não vou repetir tudo isso aqui, eu gravei uma aula completa sobre esse assunto, tá? É uma aula sobre esse assunto, vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai lá e assiste esse vídeo, tá? Mas vamos lá falar sobre essa validade. Então a medida provisória, então, ela ficou valendo 60 mais 60, ela tem validade de 120 dias e essa validade acaba agora dia 26 de agosto. Tá? Tem dias, mês tem 31, então dia 25, dia 26 de agosto. Tá? A primeira contagem, dia 26 de agosto, era a data que estaria valendo aí a aplicação, até a aplicação da medida provisória, e depois dessa data, a medida provisória, ela encerra, né? Ela perde aí a validade, porque ela precisa ser votada e convertida em lei. E é isso que está acontecendo nesse mês. Tá? No dia 13, o Congresso, os deputados, eles aprovaram o texto base da lei. Está vindo até outras mudanças, outras questões que eles incluíram nesse projeto, né? Mas o texto principal aí da suspensão e redução foi mantido, foi aprovado pelos deputados e seguiu agora para aprovação do Senado. Então é esse ponto que está. Então agora em agosto foi aprovado pelos deputados, então já seguiu para aprovação do Senado. A questão é que aquele prazo de aplicação de 120 dias, ele ainda está, ele que está seguindo na lei. Okay? Agora, se o governo vai, depois de se converter em lei, prorrogar ou não prorrogar, né, por mais tempo, não sei. Como a situação da pandemia já está até melhorando, né, a vacinação está avançando, é provável que talvez não haja mais prorrogação, tá? Mas não estão se falando sobre esse assunto. Então, o fato é que vale para aplicar só até o final de 26 de agosto, né? E precisa agora ser convertida em lei, aprovada pelo Senado, para virar a lei, né? Propriamente dito. Tá bom? Assim que sair, for publicado, eu vejo o texto exato, como está lá, e se teve alguma mudança ou não, e comento aqui no canal. Tá bom? E vou responder agora algumas dúvidas que eu recebi sobre suspensão e redução. Então vamos lá. Ó. A Fabiana Vieira perguntou assim, ó, quando temos suspensão de contrato por uns 3 meses, depois voltamos a trabalhar por quase
um mês e depois tem suspensão novamente por mais alguns meses, as primeiras suspensões saem do tempo de garantia de emprego, o contador disse para minha garantia de emprego não conta com as primeiras suspensas, e sim com as últimas seguidas. Então vamos lá. Você teve um período de suspensão, voltou ao trabalho e depois teve suspensão de novo. Então, esse período que você foi suspenso lá atrás, quando você retomou o trabalho, ele já começou a consumir, a diminuir o período de garantia provisória. Então, você tem na garantia provisória, você tem a garantia provisória do emprego quando retorna no mesmo período que você teve de suspensão ou de redução. Então, quando você retornou, já começou a diminuir, a contar, diminuindo o prazo de garantia provisória. E aí teve a suspensão de novo. O período que ainda você teria de suspensão, que faltava desse primeiro período de suspensão anterior, ele continua válido. Você tem ele sim como garantia, não perde não. E aí você entrou no novo período de suspensão, por exemplo, de 2 meses. Então você ficou um mês, trabalhou, voltou, trabalhou 15 dias, ou seja, você ainda tem mais 15 dias do período anterior de garantia provisória. E suspendeu mais 2 meses. Quando acabar esse período de suspensão de 2 meses, você tem mais 2 meses e 15 dias do anterior de garantia provisória do emprego. Tá? Então tem sim, você não perde não. Você não perde isso que não foi contado ainda não. Tá bom? Então Fabiana Fonteles perguntou o seguinte: qual é o prazo para o envio do arquivo do acordo bem no empregador web? O prazo para envio é de 10 dias. Tá? Então, 10 dias da data do acordo, você tem esse prazo para enviar lá no empregador web. Gilmar Veloso, amigo, se pedir demissão, recebendo suspensão de contrato, tenho 2 férias vencidas por conta dessa pandemia. Eu recebo normalmente? Então, vamos lá. Não, o período aquisitivo de férias que você tem, né, o período aquisitivo de férias, mesmo se você for demitido, né, esse período aquisitivo é direito seu, então você vai receber normalmente, você não perde. Tá? Eu gravei um outro vídeo que eu falo sobre férias e 13º. Tá? Que aí é uma questão especial, o vídeo de férias, no período de suspensão ou de redução, né? Quem está com esse período, como que fica as férias e fica o 13º. Eu gravei um vídeo completo sobre esse assunto, deixei o link aqui na descrição, assiste lá, que talvez a sua dúvida esteja relacionada às situações que eu abordei lá no vídeo. Tá? Vou falar só do período aquisitivo, independente de qualquer coisa, o período aquisitivo, se você for demitido, você tem o direito ao período aquisitivo. Agora, confere esse vídeo, que lá eu falo outras questões que impactam essa questão da suspensão e da redução, o impacto disso no 13º e nas férias. Tá bom? Rafael Coelho, o empregador está descontando o que o governo paga do salário e eu trabalho por comissão. Pode isso? Rafael, é o seguinte, né? Você não poderia estar trabalhando. É um período de suspensão. Se você está com um período, por exemplo, de suspensão, você não pode trabalhar nesse período de suspensão na própria empresa que aplicou a suspensão em você. Tá? É por isso que o governo está dando esse benefício para as empresas que estão com dificuldade para não demitir o funcionário, aplica-se em acordo com o funcionário a suspensão e o governo paga parte, né, de acordo com a regra, paga parte desse salário, justamente para aliviar a empresa e não prejudicar o trabalhador para não perder o emprego. Então, nessa condição, você não poderia nem estar trabalhando para essa empresa. Então, nem teria comissão, você não pode estar trabalhando. Okay? Mas o que está sendo feito aqui está muito errado. Está muito errado, porque se você retornou ao trabalho, tem que cancelar, tem que paralisar esse período de suspensão retornando ao trabalho. Aí a empresa vai te pagar o salário normal, que você tem direito a trabalhar, o salário que você tem que receber e a comissão que tiver acordado com você. Tá ok? Isso não pode acontecer, não. É a fraude contra o governo, tá bom? Bom, eram essas as dúvidas que eu trouxe aqui para responder. Se você tem mais alguma dúvida em relação à suspensão e à redução da jornada de trabalho e do salário, pode postar aqui,
que assim que possível eu respondo, ou vou gravar outros vídeos. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, tem uma aula completa que eu já gravei, né, já deixei o link aqui na descrição, falei sobre isso, vai lá, confere, e vamos aguardar as novas, essa conversão em lei da medida provisória, e havendo alguma novidade eu trago aqui para o canal. Tá bom? Um grande abraço, seu contador Leonardo Hoffman, e até o próximo vídeo.